Então, de repente, estando falando da palavra de Deus, estando iniciando os louvores, aquela mulher começou a se manifestar. E começando a manifestar diante daquela situação toda, aquelas pessoas que estavam junto comigo, foi algo novo, porém já esperado. Eu sou a missionária Jarlene, estou aqui contando uma das minhas experiências na área de libertação. Fica comigo que você vai ver e aprender muita coisa nesse vídeo. Então, nós saímos para evangelizar, fazer uma visita, já estava marcado já, e fazendo essa visita na casa dessa senhora, sua família, um dia de domingo pela manhã. Fomos lá e falei com eles, né? Já tinha avisado antes a ela que eu ia na casa dela fazer uma visita, que tinha algo da parte do Senhor para falar com ela. Era uma casa que o Senhor já estava sempre me lembrando, vá lá, eu quero ter um encontro com aquela família. Então, e o Senhor já estava falando, e muitas vezes é difícil até marcar, porque há tantos empecilhos, há tantos obstáculos a ser enfrentado, e enfim, consegui. Chegando lá, foi aproximadamente umas 4, 5 pessoas nesse dia. Foi uma visita num domingo pela manhã, e cheguei cumprimentando a todos, né? Eu sou conhecida de todos. E cumprimentando, perguntei se tinha um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Ela falou que sim, um pouco assim. Aquele sim que cuida, sabe? Aquele sim que não tá muito afim, mas assim, mesmo assim nos recebeu. Então, começamos a pregar a palavra, falar do amor de Jesus, o amor que o Senhor tem na vida deles. E nessa família tinha umas 5 pessoas nessa casa. Criança e 3 adultos. Então, de repente, nós começamos a louvar os hinos da harpa, demos as mãos. Já estavam passando para a parte final da visita, né? Nós começamos a louvar um hino. Antes de ir embora, vamos louvar. E quando nós começamos a louvar de mãos dadas, essa senhora, ela começou a se tremer, ela começou a estribuchar mesmo. E o hino continuou sendo louvado, soltamos as mãos, então começou o processo de expulsar aquele demônio da vida dela. Ela começou a se bater, os filhos, os netos que estavam perto, tudo olhando, e os irmãos que estavam junto continuou louvando, e quanto mais louvava, mais aquele demônio sacudia aquela mulher. E aquela mulher, por ser uma senhora, requeria mais uma atenção, posso dizer assim, porque foi a minha primeira experiência nessa área. Expulsar um demônio de uma pessoa. Eu não tinha passado por essa situação ainda. Tão, assim, que estava na minha responsabilidade. Não tinha passado por essa experiência. Então, mas como Deus, ele capacita antes de as coisas acontecer. Como eu estava debaixo da mão do Senhor, na direção dele, o Senhor já tinha me dado as instruções, as direções todas necessárias. Então, eu com muita autoridade, eu falei para aquele demônio que ele deveria sair dela. Mas eles lutam, ele insiste para não sair. E a família tudo de olho arregalado, vendo a sua parente daquela situação. Então, eu continuei dizendo. E como eu já tinha assistido alguns vídeos,
Eu vi alguns vídeos, as pessoas quando expulsavam os demônios, mandavam o demônio botar a mão para trás. E o demônio obedecia. Não é a pessoa, é os demônios que estão na vida daquela pessoa. Colocar a mão para trás, se ajoelhar. E fiz da mesma forma. Porque eu via homens e mulheres fazendo isso. A gente aprende. A gente aprende os comandos. Agora a autoridade a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a autoridade da parte do Senhor, através do jejum, da vida consagrada ao Senhor. Porque não é você ver apenas alguém fazer, vou fazer também. Não, não, não. Você pode pegar algumas coisas, você pode ter algum aprendizado, mas tem muita coisa a se aprender com o Senhor. Então, aquele demônio que estava naquela mulher, ele se ajoelhou, as mãos foram colocadas para trás, porque eu dei ordem em nome de Jesus. E o louvor continuando. Só que aquela mulher, ela tinha dores no joelho, as pernas dela eram doíam, ela não conseguia nem andar direito. E aquele demônio se ajoelhou depressa, como se o corpo não tinha dor nenhuma. E então começou um processo. Foi demorado aproximadamente o quê? Umas meia hora para expulsar aquele demônio. E ele distribuindo, falando, e eu mandava ele se calar. Então, eu em espírito, falando com o Senhor, Senhor, dá direção, Senhor, de tudo. Porque minha primeira experiência, sempre Deus tem que estar dando a direção. Mas eu estava ali à frente de um trabalho ao qual eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, o Espírito Santo de Deus começou a dar direção. Eu quero a família toda. Então, eu comecei a falar. O demônio que está atuando na vida desta mulher quer atuar na vida de todos vocês. Vocês têm que entregar a vida de vocês para Jesus. Só assim esse demônio não vai ter mais poder para estar atuando e fazendo o que quer dentro da casa de vocês, no meio da sua família. Então começou do mais velho ao mais novo a aceitar Jesus. Até as crianças aceitaram Jesus. Porque antes eu já estava perguntando, lutando para aquele demônio sair dela, e não estava conseguindo. Quando todos aceitaram Jesus, aquele demônio, ele perdeu todas as forças. E ele saiu daquela mulher. De uma forma. E quando porque eu perguntava para ela assim, perguntava para ela a mágoa que ela tinha no coração, você tem que liberar perdão. E o demônio prendia ela, não queria deixar ela falar. E eu falava para o demônio assim, o demônio que está na boca dela, agora eu te ordeno, saia daí. Tocar na boca dela, saia. E autorizava aquele demônio sair dali. Eu dizia, saia daí agora. Então ela começou a falar. E eu perguntei para ela, você quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Ter uma vida liberta, ter uma vida com o Senhor, Ele vai te ajudar na tua caminhada. E ela chorando, ela disse, sim, eu quero. Depois de muito processo aquela manhã, depois de muita luta, ela entregou a vida dela para Jesus. Quando ela disse sim, ela se levantou, fraca, chorando, os filhos tudo espantado. Mas ela entendeu que uma vida com Jesus é uma vida tendo um Senhor para cuidar. Então, naquela manhã foi minha primeira experiência. Minha primeira experiência expulsando um demônio da vida de uma pessoa. Só que ao longo de tudo isso, o Senhor já tem me dado a direção que não é apenas expulsar. Não é apenas você dizer, sai demônio, o demônio vai embora. Não é isso. Dali para frente, aquela família, aquela mulher tem que ter uma vida buscando o Senhor. Senão, porque aquele demônio, ele vai querer voltar. A palavra do Senhor diz que um valente só fica na casa até outro valente chegar. Então, esse valente que estava na casa, ele teve que sair porque Jesus chegou, que é o valente maior. Só que, quando ele sai, vai andando por lugares áridos.
Então ele procura lugar e não acha. Ele diz: voltarei novamente para a minha casa. E chega lá, voltando, ele chega e encontra a casa adornada, varrida. Como assim? As práticas que fazia antes, essa pessoa, continuando a fazer as mesmas práticas, mesma legalidade, mesmas brechas para que os demônios tenham acesso. Então, ele encontra, mais uma vez, acesso para essa vida. Acesso para estar tomando conta dessa vida. Aquele demônio que eu expulsei naquela manhã, ele voltou. Ele voltou, porque ela não teve um firmamento com o Senhor Jesus, ela não se firmou. Ela passou um momento, só que Jesus por um momento. Então o demônio voltou. É que Jesus quis? Não. É que Jesus é fraco? Não. É porque a gente tem o livre-arbítrio. E aquilo que nós escolhemos é aquilo que vai prevalecer nas nossas vidas. Não adianta eu dizer que eu quero Jesus com os lábios, e eu quero Jesus hoje, e amanhã eu deixo Jesus de lado. Eu deixo sua palavra, eu deixo o seu caminho. É como a palavra do Senhor diz que Jesus diz, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, se Jesus é o caminho, você tem que andar no caminho com ele. E chega um momento que pessoas deixam de andar com Jesus e seguem seus próprios caminhos. E nesses caminhos elas são entregues. Elas vão colher o que estão plantando. Então, infelizmente, depois ela não se firmou. Eu oro para que ela volte, né, cá em si, entenda que Jesus é o único caminho que pode trazer a paz, que excede todo entendimento para ela. E esta foi minha primeira experiência expulsando um demônio de uma pessoa. E o louvor continuou, terminando, todo mundo ficou assim, porque nós éramos todos novos nessa experiência, mas foi um aprendizado. E daí por diante, novas experiências aconteceram. Glória a Deus.